No relato de hoje, a história é real, registrada nos arquivos do Exército Brasileiro e escondida por mais de 80 anos. Em 1940, 3 soldados sumiram dentro da floresta amazônica sem deixar rastro. O que encontraram depois fez até os oficiais queimarem os relatórios. Os corpos estavam abertos, sem sangue, e algo arrastava as vítimas para dentro do mato, deixando marcas de garras humanas. Um sargento mineiro foi mandado para investigar, achando que era contrabando ou jaguatírica, mas o que ele viu naquela mata não era bicho nem homem. Dizem que era o lobisomem do Rio Negro, e que até hoje, quando a lua reflete na água preta, dá para ouvir ele chamando pelos nomes dos que tentaram matá-lo. Aquela madrugada de 1940 parecia igual a qualquer outra no destacamento improvisado às margens do Rio Negro, mas o rádio chiou diferente, com um som seco, cheio de estática, seguido de uma voz trêmula pedindo socorro. 3 homens haviam desaparecido patrulhando um trecho de mata fechada, e o comando queria alguém com sangue frio para ir atrás. O escolhido foi o sargento Álvaro Menezes, mineiro de fala calma, mas conhecido por encarar o que os outros evitavam. Ele ouviu o relato, riscou o cigarro na bota e respondeu só um entendido. Arrumou o equipamento em silêncio. Carabina, facão, cantil e o terço que a mãe mandara levar para o norte. Enquanto preparava a lanterna, o operador do rádio comentou que aquele pedaço de floresta engolia gente desde o tempo dos índios. Álvaro não respondeu. Já ouvira esse tipo de conversa antes? De soldados que viam medo como aviso dos antigos. Ele apenas fechou o bornal e seguiu para a canoa. O barqueiro era um ribeirinho miúdo, de olhar cansado, que evitava falar. A cada curva do rio, a neblina aumentava e o silêncio se fechava em volta. Nem grilo, nem pássaro. Só o barulho da água batendo na madeira. Quando pararam para descansar, o homem comentou, quase sussurrando, que os bichos da lua andavam saindo de novo e que as famílias de São Jerônimo dormiam com as redes trancadas. Disse que havia sinais nos barrancos, rastros fundos, como de gente andando em 4 patas. Álvaro fingiu não ligar, mas a expressão do ribeirinho não era de quem inventava história. Depois de meio-dia navegando, o rio se estreitou e o mato fechou tanto que precisaram abrir caminho a facão. O cheiro era pesado, mistura de terra úmida e bicho morto. A bússola começou a girar feito louca, e a canoa encalhou num banco de areia. O barqueiro se benzeu, dizendo que dali para frente, nem alma batizada entra sem pedir licença. Álvaro seguiu a pé, guiado por um mapa militar amarelado, sabendo que o ponto marcado ficava perto de um vilarejo isolado que quase não aparecia nos registros. O sol sumia quando ele viu as primeiras casas. Eram palhoças tortas, cercadas por estacas afiadas e amarradas com cipó. Um homem armado com espingarda apareceu na entrada, avisando que o sargento devia voltar. Disse que a coisa estava acordada e que os soldados sumidos eram só o começo. Álvaro mostrou o crachá do exército, mas o sujeito riu sem graça e respondeu que ali farda nenhuma mandava. Atrás dele, outras figuras surgiram, homens e mulheres com olhos fundos e terços pendurados no pescoço. O sargento manteve a calma. Disse que precisava apenas conversar com o líder da vila e ver o lugar onde os soldados foram vistos por último. Um velho saiu de dentro de uma palhoça e fez sinal para que ele entrasse. O ar lá dentro cheirava a erva queimada e vela derretida. O ancião falava devagar, como quem mede cada palavra. Contou que o mato andava se mexendo sozinho e que os bichos apareciam sem sangue, só com os ossos limpos. Disse também que, de tempos em tempos, o mal voltava para cobrar o que era seu. Álvaro tentou entender se estavam falando de onça, jaguatirica ou algum caçador perdido. O velho negou com a cabeça, afirmando que o que andava na mata tinha olho de homem e garra de bicho. Aquilo soou como superstição para ele, mas a firmeza nos olhos do velho não deixava espaço para deboche. O sargento fez anotações, agradeceu a hospitalidade e avisou que dormiria ali mesmo, para iniciar a busca ao amanhecer. Naquela noite o vento sumiu. A fogueira tremeluzia dentro da cabana, e o silêncio parecia grudar na pele. De repente, um urro longo atravessou o vilarejo, ecoando entre as árvores. Não era onça nem macaco, era algo mais grosso, profundo, como se o som viesse de dentro da terra. Os moradores se encolheram, e o velho só murmurou. Ele sentiu o cheiro do sangue novo. Álvaro engatilhou a carabina.
Olhou para a escuridão e percebeu que o que quer que fosse, sabia exatamente onde ele estava. O sol mal nascia quando o sargento levantou. A noite tinha sido pesada, e os gritos que ouviu ainda ecoavam dentro da cabeça. Pegou a carabina, olhou para o mato e viu pegadas fundas perto da cerca. Eram grandes demais para homem, mas também não pareciam de onça. A madeira estava arranhada, e um dos galinheiros estava todo revirado, como se algo tivesse sido arrastado para dentro da mata. O velho que o hospedara apareceu com o rosto pálido e apenas disse: "Foi ele de novo. Tá com fome." As pessoas começaram a sair das casas devagar, assustadas, olhando para o chão. Uma mulher chorava perto do poço, e 2 rapazes traziam um corpo enrolado num lençol. Era o do barqueiro que levara o sargento até ali. A barriga dele estava rasgada, os olhos faltando, mas quase não havia sangue. Álvaro se ajoelhou para examinar e viu marcas de dentes, mas eram desalinhadas, largas, parecendo de mandíbula humana. Aquilo o deixou sem palavras. O povoado ficou em silêncio até o velho pedir para todos se recolherem. Disse que era tempo de esconder o cheiro do sangue, porque ele ronda quando sente gosto de carne quente. O sargento tentou manter a lógica, dizendo que poderia ser algum bicho do mato doente, mas ninguém o escutou. Uma mulher mais velha respondeu que quem duvida demais é o primeiro a ser levado. Aquelas palavras ficaram batendo na mente dele como um martelo. Decidiu explorar a área ao redor. Caminhou por uma trilha estreita até chegar a um barranco coberto de cipós. O chão estava molhado, cheio de pegadas fundas, e a vegetação parecia queimada em volta, como se algo muito pesado tivesse passado. Seguindo mais adiante, encontrou pedaços de tecido militar enroscados num galho e marcas de sangue seco. Perto dali, uma inscrição entalhada num tronco, um símbolo de círculo cortado por 3 riscos verticais. Aquilo não era coisa de soldado, nem de índio comum. Ao voltar, o velho esperava por ele na entrada da vila, segurando um pedaço de pano com o mesmo símbolo desenhado em sangue. Disse que aquele era o sinal do chamado, usado por quem tenta se proteger da besta. Contou que muitos anos antes um pajé fez um pacto para que o povo fosse salvo dos invasores, mas a entidade que respondeu veio faminta demais. Desde então, o bicho renascia sempre que o ciclo da lua se repetia no mesmo ponto do rio. O velho falava com voz firme, sem piscar, e aquilo deixava Álvaro inquieto. Enquanto o dia caía, o calor parecia mais pesado, e o ar carregava um cheiro de ferro. As galinhas não cantaram, os cachorros se esconderam debaixo das casas, e até o vento sumiu. Um rapaz apareceu correndo, dizendo que tinha visto algo perto das bananeiras do outro lado do igarapé. Álvaro reuniu 2 homens armados e foi verificar. Atravessaram o riacho com água até o joelho e seguiram pelo mato fechado. Lá encontraram pegadas que afundavam mais de 10 centímetros no barro e restos de um bode partido ao meio. Quando voltaram, o velho os esperava à beira da fogueira. Disse que não adiantava fugir, que o bicho não caçava por fome, e sim por lembrança. Ele mata para lembrar o que perdeu, sussurrou. O sargento respirou fundo, tentando manter a calma, mas começou a perceber que o medo do povoado era diferente de superstição, era de quem já viu o inferno de perto. Mais tarde, já dentro da cabana, ele olhou para o teto e ouviu passos pesados sobre o telhado. O som era compassado, lento, arrastando. Quando saiu para fora, não havia ninguém. Só a lua refletindo na água escura do rio e uma sombra longa cruzando a margem. Por um instante, jurou ter visto um vulto em pé, grande, com ombros largos e o rosto meio humano. O velho apareceu atrás dele e disse apenas: "Agora que ele te viu, não vai parar até sentir teu cheiro de novo." A madrugada amanheceu densa, abafada, com a névoa rastejando por entre as casas. As pessoas de São Jerônimo não dormiram. Uns rezavam baixinho, outros faziam cruzes no chão com cinza e sal. O sargento ficou observando, encostado no batente da porta, tentando entender como aquele povo podia viver há tanto tempo com medo de algo que ninguém via. Pegou o cantil, molhou a boca e notou o silêncio diferente pesado, como se o ar tivesse parado de circular. Aquele tipo de quietude ele já conhecia de guerra. Era o silêncio que vem antes da desgraça. Um dos rapazes mais jovens, chamado Joel, se aproximou e contou que havia alguém na mata que podia ajudar. Disse que vivia isolado, perto das ruínas de um antigo posto missionário, e que os moradores o chamavam de o Homem das Ruínas. Segundo ele, o velho sabia de tudo sobre o bicho
Mas ninguém se atrevia a ir até lá, porque quem voltava de lá vinha marcado. Álvaro olhou o mapa amassado e decidiu que precisava desse encontro. Mesmo que fosse só para provar que nada daquilo era real. Partiu antes do sol nascer, levando só a carabina, o facão e a lanterna de óleo. O caminho era uma trilha antiga, quase apagada, coberta por cipós e raízes grossas. O cheiro de podridão aumentava a cada passo. Corvos sobrevoavam o alto das árvores, e o chão estava coberto de penas e ossos pequenos. Quando parou para descansar, ouviu passos leves atrás dele. Mas ao virar, não havia ninguém. A floresta parecia respirar, e cada estalo de galho fazia o coração bater mais rápido. Seguindo o som do rio, chegou a uma clareira com muros de pedra tomados pelo musgo. No centro, uma cabana feita de tábuas velhas e troncos queimados. Em volta, pendiam amuletos feitos de osso, dente e pena. Antes que batesse a porta, ela se abriu sozinha. Um homem de pele morena, rosto enrugado e olhos fundos o observava em silêncio. Vestia um colar de pedras e segurava um bastão de madeira riscado com símbolos. O sargento sentiu o peso daquele olhar, frio e firme, e perguntou se era ele o tal homem das ruínas. O velho apenas respondeu: "Sou o que sobrou." Lá dentro, o cheiro de ervas queimadas e gordura de bicho tomava o ar. Paredes cobertas de desenhos antigos, rostos distorcidos e luas partidas ao meio. O velho acendeu uma lamparina e apontou para uma mesa feita de tronco, onde havia uma faca envolta num pano escuro. Disse que aquele objeto era mais velho que o próprio vilarejo. Chamava-se Coração de Jaci e tinha sido usado pelo pajé que selou o espírito da besta pela primeira vez. Mas o selo foi quebrado quando o sangue de um inocente caiu sobre a terra errada. Álvaro quis saber o que ele queria dizer com aquilo. O velho explicou que o espírito da floresta, o que chamavam de lobisomem, não era apenas um homem amaldiçoado. Era uma força que tomava forma toda vez que o ciclo da lua e o ciclo do rio se encontravam. Disse que no início o povo achou que podia controlá-lo para se defender dos inimigos, mas logo perceberam que ele não tinha dono. Ele é o castigo da fome e do medo. Vem quando o homem tenta mandar na mata, completou. O sargento perguntou por que ninguém tinha tentado matar a fera. O velho riu, mostrando dentes amarelados. Como se mata o que não é nem vivo nem morto? Perguntou. Explicou que o coração de Jaci podia feri-la, mas só se fosse ativado pelo sangue de quem herdou o erro. Disse que essa pessoa ainda vivia no vilarejo e que o destino ia acabar chamando por ela. O sangue chama o sangue e a lua escuta, murmurou. Álvaro tentou disfarçar o desconforto, mas o frio nas costas entregava o medo que começava a crescer. O velho o fez prometer que, se a fera voltasse, usaria o punhal e chamaria o nome verdadeiro do espírito. Mas alertou que, ao fazer isso, o bicho o reconheceria para o resto da vida. Antes de sair, o sargento olhou uma última vez para as paredes cheias de símbolos e sentiu que cada traço parecia se mexer na luz trêmula da lamparina. No caminho de volta, o vento mudou, trazendo um uivo longo, grave, que atravessou a mata inteira. Parou. Mirou a carabina na direção do som e ficou imóvel. No meio da névoa, uma sombra enorme cruzou o rio. O reflexo da lua bateu num rosto que parecia humano, mas esticado, com a mandíbula aberta e os dentes crescidos. A coisa se moveu rápido demais para ser vista direito. O sargento respirou fundo e entendeu que aquela conversa com o velho não tinha sido um aviso, era uma despedida. O sol já se punha quando o sargento voltou para São Jerônimo. O povoado parecia abandonado, com portas trancadas e fogueiras apagadas. Só o velho da noite anterior o esperava sentado num toco de madeira, olhando para o chão. Quando viu Álvaro, ergueu o rosto devagar e perguntou se o homem das ruínas ainda estava vivo. O sargento confirmou com a cabeça, e o velho respirou fundo, como quem sabia que a resposta traria desgraça. Disse que, quando alguém volta daquele lugar, o ciclo começa de novo. Sem dizer nada, Álvaro abriu o bornal e tirou o pano escuro. Mostrou o punhal ao velho, que empalideceu. As marcas entalhadas na lâmina pareciam se mover sob a luz da fogueira, pulsando feito veia. O ancião reconheceu na hora o coração de Jaci e explicou que o objeto só aparecia quando o tempo da fera estava próximo. Disse que, para ativar a arma, era preciso o sangue do descendente do primeiro pacto, o homem que havia chamado o espírito para proteger o povo durante a cabanagem. O problema era que ninguém sabia quem carregava esse sangue agora ou fingia não saber.
Reuniram os moradores no centro da vila, e o velho contou tudo. Houve revolta, gente dizendo que era superstição, outros chorando de medo. Uma moça jovem gritou que não aguentava mais viver escondida, e o velho mandou que todos se calassem. Disse que o descendente estava ali entre eles e que o espírito já o rondava. Álvaro, cansado de tanto segredo, ordenou que falassem logo. O silêncio foi quebrado por um rapaz magro, de rosto triste, que olhou para o velho e perguntou se era verdade. O ancião abaixou os olhos e confirmou. O herdeiro era ele, o próprio filho. O rapaz cambaleou para trás, atordoado, sem entender. Dizia que nunca acreditou nessas histórias, que era só pescador, que nunca fez mal a ninguém. O sargento se aproximou, colocou a mão no ombro dele e explicou o que precisava ser feito. Bastava uma gota de sangue, só isso, para despertar a força da lâmina e ter uma chance de enfrentar a coisa. O jovem hesitou, olhou para a mãe chorando, para o pai calado, e enfim concordou. O velho tirou um pequeno canivete e cortou o dedo do filho. O sangue escorreu espesso e quente sobre o metal, e uma luz vermelha brotou da lâmina, vibrando fraco como se respirasse. O vento soprou forte, levantando as cinzas da fogueira. Os cachorros começaram a uivar em coro, e um grito ecoou das margens do rio. Um dos guardas que vigiava a cerca apareceu correndo, coberto de sangue, dizendo que o bicho estava vindo. Todos correram para dentro das casas, e Álvaro mandou reforçar as entradas. Mas o barulho que vinha da mata era grande demais, como se algo enorme derrubasse árvores a cada passo. O chão tremia sob os pés, e o cheiro de carne podre enchia o ar. De repente, um estrondo fez a paliçada ceder. Uma sombra atravessou o portão e agarrou o guarda mais próximo. O corpo foi arremessado contra uma parede com tanta força que o som dos ossos se misturou ao grito. A coisa entrou no vilarejo andando em pé, mas curvada, com braços longos e pele acinzentada. A cara era quase humana, só que alongada, com presas crescendo de dentro da boca. Os olhos amarelos brilhavam na fumaça da fogueira. Aquele era o lobisomem, mas nada do que as lendas diziam fazia justiça àquilo. O sargento levantou a carabina e atirou. O impacto fez a criatura recuar, mas ela não caiu. Avançou de novo, derrubando as tábuas das casas, rasgando tudo o que encontrava. Álvaro gritou para que o povo fugisse para o rio, enquanto ele e o rapaz seguravam a posição. A fera se moveu rápido, saltando entre as chamas e arrancando pedaços de madeira com as garras. O velho recitava orações, tremendo, e o punhal vibrava na mão do sargento. Quando o lobisomem olhou direto para ele, algo dentro do peito pareceu travar. Era como encarar um espelho de pesadelo. A criatura parou por um instante, respirando alto, e falou com voz rouca, humana, dizendo o nome de Álvaro. O som o fez gelar. O lobisomem o conhecia. Sem pensar, o sargento correu, se jogou de lado e cravou o punhal na perna do bicho. Um rugido ensurdecedor tomou o ar, e o monstro recuou, cambaleando. O fogo se espalhou pelo chão, iluminando os rostos assustados. O velho berrou que o ritual estava feito, que a arma agora podia matá-lo, mas a fera, ferida, fugiu para o mato, levando com ela o silêncio mais pesado que já se ouviu naquele lugar. Com o amanhecer, o povoado parecia um campo de guerra. 3 casas queimadas, corpos espalhados e um rastro de sangue indo em direção ao rio. Álvaro se ajoelhou perto da margem e viu pegadas mistas humanas e de bichos sumindo na água escura. O velho se aproximou e disse que aquilo não era o fim, apenas o começo. Agora ele vai caçar quem o feriu, avisou. O sargento olhou para a floresta e sentiu que a mata respirava junto com ele. Entendeu que a partir dali não seria o caçador, e sim a caça. A noite seguinte chegou abafada, sem vento, com o ar pesado feito vapor de caldeira. O sargento mal conseguia respirar dentro da cabana. O velho insistia para que ficassem ali, mas ele sabia que o lobisomem voltaria. Disse ao rapaz que era melhor ir atrás antes que o bicho viesse buscar. O jovem tremia, mas aceitou. Pegaram lamparinas, o punhal envolto no pano escuro, e seguiram pela trilha que o rastro de sangue indicava. O som do rio distante parecia bater no peito, e cada passo ecoava como se o chão estivesse oco. A mata à frente era outra. O verde vivo tinha virado um tom acinzentado, e o cheiro de podre era tão forte que dava ânsia. As árvores,
altas e retorcidas, pareciam se inclinar sobre eles. O rapaz carregava uma espingarda velha e perguntava a todo instante se deviam mesmo continuar. O sargento respondia seco, dizendo que quem foge do medo acaba sendo encontrado por ele. A lua, ainda meia, iluminava o caminho com claridade doentia. O silêncio ali não era natural, era o tipo que engole os sons e devolve só o da respiração. No meio do percurso, pararam para descansar num tronco caído. O rapaz contou que o pai nunca tinha falado sobre a maldição. Disse que, quando criança, sonhava com gritos vindos da floresta e via marcas de garras na parede da casa. Achei que era invenção da cabeça, murmurou. O sargento o escutou calado, mexendo na lanterna. De repente, um estalo alto soou à direita. Um galho grosso se partindo, depois outro. Os dois se levantaram, atentos. O mato se mexeu devagar, e um cheiro de ferrugem veio junto com a brisa. Quando apontaram as luzes, viram algo se arrastando de quatro. A pele era escura, reluzente de suor e sangue seco. A criatura parou, levantou o tronco e mostrou os dentes. Metade humanos, metade de fera. O olhar fixo, amarelo, parecia reconhecer o rapaz. Antes que ele reagisse, o bicho avançou e o sargento disparou a carabina. O tiro ecoou forte, mas a coisa não caiu. Rolou pelo chão, soltando um urro que parecia vir de dentro das entranhas da terra. O rapaz gritou e tentou correr, mas o sargento puxou-o de volta e cravou o punhal no peito da criatura. A lâmina vibrou e brilhou, queimando a carne da besta, que se contorceu com um grito agudo. O cheiro de pelo queimado encheu o ar. A criatura cambaleou e desapareceu entre as árvores, deixando um rastro de fumaça e sangue grosso. O rapaz tremia, dizendo que o lobisomem tinha olhos iguais aos dele. O sargento não respondeu. Sabia que o velho tinha falado a verdade. O sangue do descendente e o da fera eram o mesmo. E agora, aquele laço estava desperto. Continuaram a perseguição até um campo de pedras cobertas de limo. No centro, havia um poço antigo, cercado por raízes. O sargento percebeu que o rastro levava até lá. As marcas de garras riscavam as pedras, e o cheiro era tão forte que parecia ferver o nariz. O rapaz começou a chorar, dizendo que sentia algo chamando ele dali de dentro. O sargento tentou segurá-lo, mas o jovem caiu de joelhos, chorando sangue pelo nariz. O vento aumentou e uma sombra subiu do poço, espalhando folhas e cinzas. Da sombra surgiu o lobisomem outra vez, agora maior. O corpo estufado, o rosto coberto por carne rasgada. Ele caminhava curvado, soltando um som gutural. Quando abriu a boca, saiu um sopro frio, e o sargento ouviu com clareza a própria voz sendo repetida pela criatura. Era como se o bicho imitasse o som do homem que o feriu. O medo deu lugar à raiva. Álvaro ergueu o punhal e correu, mas foi arremessado longe com um golpe. O corpo bateu numa pedra, e o mundo rodou. O rapaz gritou, tentando pegar a arma, mas a fera o segurou pelo pescoço. O sargento se levantou com o braço doendo e disparou de novo. O tiro acertou o ombro da besta, que soltou o rapaz e recuou, soltando um urro que parecia rasgar o ar. O punhal caiu no chão e o sargento se arrastou para pegá-lo. A criatura tentou impedi-lo, mas o jovem, mesmo ferido, se jogou contra o lobisomem, gritando para que o sargento terminasse. A lâmina voltou a brilhar quando o sangue do rapaz pingou nela. Álvaro gritou e cravou o punhal nas costas da criatura. O urro que veio depois não parecia som de bicho, era grito de homem. O lobisomem cambaleou, caiu de joelhos e se arrastou até o poço, onde despencou, levando a lâmina junto. O chão tremeu e o silêncio voltou, mais pesado que antes. O sargento puxou o rapaz ensanguentado e os dois ficaram parados, respirando o ar úmido e frio. O velho tinha razão. A fera não morria, só adormecia quando alguém a enfrentava. Quando olharam para o poço, a água borbulhava, soltando fumaça branca. O sargento puxou o jovem, mandou correr, e os dois voltaram pelo caminho, sem olhar para trás. Mas antes de sumirem na mata, ouviram uma respiração profunda vindo das pedras, como se algo estivesse acordando de novo. O retorno ao povoado foi silencioso. O sol nascia fraco, filtrado pela fumaça da mata queimada. O sargento vinha apoiando o rapaz, que mal conseguia andar. O velho esperava sentado no chão de terra, como se já soubesse o que ia ver.
Quando avistou os dois, levantou devagar e só perguntou: "O poço abriu, foi?" O sargento confirmou com um aceno e mostrou as mãos tremendo. Disse que o bicho tinha caído, mas não havia corpo, só água borbulhando e cheiro de enxofre. O velho abaixou a cabeça e respondeu: "Então ele já começou a trocar de pele." O povoado amanheceu mudo. Ninguém saiu das casas, nem as galinhas se atreveram a ciscar. O ar estava parado, grosso, com um cheiro de ferrugem e queimado. O sargento limpou o rosto, trocou o pano da ferida e mandou o jovem descansar. Mas o rapaz tremia, repetindo baixinho que via o reflexo do lobisomem dentro da própria cabeça, como se o bicho o observasse por dentro. O sargento tentava manter a razão, mas sabia que algo estava errado. O velho trouxe uma cabaça com ervas e mandou beber. Disse que a ligação entre o sangue e o espírito não se corta tão fácil. Quando a noite caiu, o rapaz sumiu. Deixou o catre vazio e rastros de sangue até o limite do mato. O sargento correu atrás com a carabina e o facão. Encontrou pegadas humanas misturadas com marcas de garras. A lua estava alta, redonda, iluminando tudo com uma luz fria. O vento parou e o som do rio pareceu se distanciar. No meio do caminho, ouviu um choro, fino, vindo do brejo. Caminhou devagar e viu o rapaz de joelhos, nu, coberto de lama e sangue. Ele olhava para o próprio corpo, as unhas crescendo, os olhos mudando de cor. Álvaro se aproximou e tentou falar com ele. Mas o garoto recuou, gritando que o bicho estava dentro dele. O sargento largou a arma e segurou o rosto do rapaz, dizendo que ia dar um jeito, que o velho saberia o que fazer. Mas a voz do rapaz começou a falhar, a garganta esticando, a mandíbula se abrindo além do normal. O som que saiu dali não era humano. O corpo se contorceu, os ossos estalaram, e a pele começou a se rasgar nas costas, revelando músculos e pelos ralos. O sargento tentou afastá-lo, mas a transformação foi rápida. O rapaz virou a própria fera diante dele. O lobisomem se ergueu, respirando pesado, os olhos amarelos brilhando. Por um instante, Álvaro pensou ter visto um resquício do menino ali dentro, mas logo veio o rugido. Ele sacou a faca e recuou, sentindo o peso da culpa. A criatura avançou e o sargento rolou para o lado, desviando das garras. O golpe rasgou o chão como se fosse manteiga. O sargento girou o corpo, cravou a lâmina no ombro do monstro, mas ele nem sentiu. A força do bicho o jogou longe, fazendo-o bater contra um tronco. O velho apareceu com uma tocha, gritando o nome de Álvaro, mandando-o se afastar. Disse que aquele não era mais o rapaz, e sim o espírito antigo reencarnado. A luz da tocha refletiu na água do rio, e o lobisomem se virou, como se visse algo chamando. O velho começou a rezar em voz alta, em tupi, as palavras emboladas no vento. O bicho uivou, como se o som do idioma o ferisse. Álvaro aproveitou e se levantou, o corpo doendo, e correu até o velho. Pediu que terminasse o que tinha começado, mas o ancião respondeu que o selo agora estava quebrado de vez. O lobisomem pulou sobre os dois, derrubando o velho. Álvaro tentou puxá-lo, mas foi atingido por um golpe que rasgou a farda e abriu um corte no ombro. O sangue escorreu quente e o bicho farejou, aproximando o focinho. O sargento sentiu o bafo quente e o cheiro de carne crua. Com a outra mão, puxou o punhal do chão e acertou o peito da criatura. A lâmina brilhou e um grito ecoou tão alto que fez os pássaros levantarem voo, mesmo na escuridão. A fera cambaleou, caiu sobre o velho e ficou imóvel por alguns segundos. De repente, o corpo do monstro começou a mudar. O rosto encolheu, as garras sumiram, e o que restou foi o corpo do rapaz, ensanguentado, ainda respirando. Álvaro caiu de joelhos, com os olhos marejados. O velho, morrendo, estendeu a mão e segurou o braço do sargento. Disse que o ciclo não se quebrava com morte, mas com lembrança. Enquanto o nome dele for esquecido, a fera volta para cobrar, sussurrou antes de fechar os olhos. O sargento ficou ali, imóvel, sentindo o cheiro da noite e o peso da culpa. A lua se escondeu atrás das nuvens. O sargento olhou para o rio e viu o reflexo do próprio rosto, mas os olhos, por um segundo, pareciam amarelos. Sacudiu a cabeça, limpou o sangue e caminhou de volta para o vilarejo, sozinho, com o punhal embrulhado num pedaço de pano. Atrás dele, o vento voltou a soprar, e um uivo distante ecoou, misturado ao barulho da água.
A mata parecia respirar outra vez viva, atenta, esperando o próximo a se perder. O dia amanheceu cinzento, e a neblina cobria tudo como se a floresta quisesse esconder o que tinha acontecido. O sargento acordou sentado ao lado do corpo do velho, sem lembrar direito de como a noite terminou. As mãos ainda estavam manchadas de sangue seco, e o punhal repousava ao lado dele, envolto no pano escuro. O rapaz estava morto, com o rosto sereno, como quem finalmente descansava. As casas ao redor pareciam vazias, e o silêncio era tão absoluto que dava para ouvir o rio respirando. Álvaro levantou devagar, cambaleando, e começou a enterrar o velho e o rapaz lado a lado. Usou uma pá improvisada, sem força, com os olhos fundos e a alma exausta. Nenhum morador apareceu. Parecia que todos haviam fugido, ou talvez nunca tivessem existido. Quando terminou, colocou o punhal entre as covas e cobriu com terra, fazendo um símbolo de cruz com 2 varas de madeira. Murmurou uma prece curta, pedindo que a mata os aceitasse. O vento soprou leve, e por um instante ele achou ter ouvido um sussurro saindo do chão, chamando seu nome. Decidiu partir antes do anoitecer. Pegou o que restava das munições, um pouco de farinha seca e a lanterna quase sem óleo. Caminhou até o barranco onde a canoa do barqueiro estava amarrada, coberta de folhas, empurrou para o rio e embarcou sozinho. A correnteza o levou devagar, e cada remada fazia o som da água bater, como se o rio tivesse coração. Olhou para trás e viu a fumaça do vilarejo sumindo na névoa, como se São Jerônimo nunca tivesse existido. Durante o caminho, a floresta parecia observá-lo. Por mais que tentasse não pensar, via o rosto do rapaz, metade homem, metade fera, se formando no reflexo da água. A lembrança dos gritos e do olhar amarelo não saía da cabeça. Em certo ponto, o motor falhou e o rio ficou parado, sem fluxo, sem vento. Então ele ouviu um som distante, rouco, vindo da mata. Passos, depois um uivo baixo, arrastado, que parecia misturar dor e raiva. O sargento fechou os olhos e continuou remando, fingindo que não ouviu. Dias depois, chegou ao destacamento militar em Manaus. Entregou o relatório ao capitão, resumindo tudo como ataque animal. O superior leu sem entender nada e perguntou pelos soldados desaparecidos. Álvaro só respondeu. O que restou deles ficou com o mato. O capitão, irritado, quis que ele voltasse lá com reforço, mas o sargento negou. Disse que aquele lugar não devia ser tocado, que o que dorme no meio da floresta não aceita ser acordado 2 vezes. Pediu baixa imediata e partiu sem olhar para trás. Na semana seguinte, enquanto esperava o barco que o levaria de volta para Minas, foi chamado ao rádio. A voz do operador era trêmula. Um grupo de pescadores do Alto Rio Negro relatou ter encontrado uma canoa virada e rastros de sangue nas margens. Junto viram pegadas enormes, como de um homem descalço, seguidas por marcas de garras. Álvaro ficou mudo, o cigarro aceso tremendo entre os dedos. Perguntaram se queria mandar uma equipe, mas ele só respondeu: deixa quieto. A floresta vai cuidar do que é dela. Naquela noite, sentado no cais, olhou para o horizonte e viu o reflexo da lua sobre o rio. A superfície parecia calma, mas por um instante algo emergiu, 2 olhos amarelos, brilhando por baixo d'água. Ele piscou e não havia mais nada, só a corrente escura seguindo adiante. Guardou o terço no bolso, respirou fundo e subiu no barco. Enquanto o motor roncava e o cais ficava para trás, ouviu o mesmo uivo arrastado ecoar entre as árvores. O vento trouxe o cheiro de terra molhada e sangue fresco. Ele abaixou o chapéu sobre o rosto, acendeu outro cigarro e ficou olhando o rio passar. Sabia que o ciclo não tinha acabado, só mudara de dono. A cada 20 anos, quando a lua tocasse a água escura do Rio Negro, alguém ouviria o mesmo uivo e lembraria do nome dele. Sargento Álvaro Menezes, o homem que caçou o lobisomem da floresta esquecida e talvez tenha virado parte dela.